Mais uma vez, muito bom dia a todos, todas. Bem, vocês não foram enganados, era o Bruno que ia fazer a palestra, né? Sei que ele tem os seus admiradores, as pessoas que gostam dele, mas ele teve um problema com o carro e não pôde estar aqui hoje. Ele pede desculpas profundas e imensas, porque é uma programação de palestra que é feita com um ano de antecedência. Então a agenda dele ela é muito cheia e marcamos com um ano. E infelizmente ele não pôde estar aqui. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema, né? Já que ele não pode estar aqui, pelo menos o tema, que é sobre recomeço. E o Bruno, eu queria fazer uma parte aqui, ele é uma pessoa muito especial. O Bruno Rodrigues, a primeira palestra que eu assisti dele, ele tinha 15 anos. Nos meus 40 anos de doutrina espírita, a melhor palestra que eu já ouvi. Ele tinha 15 anos. Naquela época, eu conseguia ter um termo de comparação com o Divaldo Pereira Franco, que muitos de vocês conhecem, que é um expositor já desencarnado, que deixou aí um patrimônio espiritual gigantesco para a humanidade em oratória. Então, acho que eu só conseguia ter essa referência. Então, é alguém que veio com uma missão muito específica, uma missão muito delineada pela espiritualidade, e até hoje faz palestras. E ele está conosco nos cursos que a Colônia Espírita promove, cursos básicos da doutrina espírita, para aquelas pessoas que se interessarem. As aulas são ministradas por ele. Então eu queria falar isso, que é uma pequena homenagem aí, que eu estava devendo a ele. Pois bem, recomeços, né? Todo mundo faz uma programação de, no ano seguinte, fazer uma mudança. Vamos recomeçar. O ano que vem vai ser diferente. O ano que vem será um novo emprego, uma nova dieta, um novo relacionamento, uma nova viagem. E há uma frustração, porque isso não acontece muitas vezes. Os recomeços programados que nós fizemos, aquela programação, frequentemente ela não acontece. Mas por que não acontece? Por que nós não conseguimos implementar essas mudanças na nossa programação? E é muito simples. Existe uma mudança programada por Deus, porque nós não somos carnes, ossos, como dizia o Kardec, em circulação, nós somos espíritos. Nós temos uma natureza etérea, uma natureza divina. Fomos criados pelo divino, somos seres divinos. E essa divindade habita dentro de nós. Então as mudanças, elas vão acontecer, quer queira, quer não queira. Quer gostemos ou não, elas vão acontecer. Porque é o princípio da expansão espiritual. É o princípio da evolução espiritual. Mas talvez não aconteça na hora que eu quero. Porque na hora que eu quero, quem está querendo ali? Talvez seja o ego. E o que é o ego? A gente está sempre falando de ego. Ego disso, ego daquilo. Ego está no controle, ego está no comando. Ego é a personalidade. Essa personalidade tem uma visão tacanha, tem uma visão pequena de mudanças. Ela não sabe exatamente para onde ir, porque ainda não tem a percepção da divindade. Então, essa mudança, ela vai acontecer, mas no tempo de Deus. Mas o tempo de Deus também tem data.
tem prazo. E como que isso acontece? O Rudolf Steiner, ele fundou a antropofagia, antroposofia. Ele fundou a antroposofia ele nasceu em 1861, morreu em 1925, muito próximo aos princípios do Kardec. Ele trouxe uma proposta muito parecida com a doutrina espírita, muito parecida. Porque a doutrina espírita, ela é uma ciência, como define o próprio Divaldo, é uma ciência que estuda a origem, a natureza, as relações que existem entre o mundo físico e o mundo espiritual. É uma doutrina espiritualista que demanda código de ética religioso e proclama como existente a crença em Deus único, na comunicabilidade com os espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados. Isso, a antroposofia, ela também fala. Então, nós vamos trabalhar hoje num processo de reflexão para o nosso entendimento com o Rudolf Steiner, que vem junto com o Allan Kardec, né? Precisa falar do Allan Kardec, senão alguém vai falar, você não falou de espiritismo lá na Casa Espírita. Estou falando, né? A doutrina espírita, ela abarca todas as filosofias, inclusive a antropologia. Isso, é só para vocês não esquecer. Muito bem. E nós vamos seguir aqui. Cadê? Nós vamos falar de setênios. Já ouviram falar de setênios? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão aí. Muito bem, então vai ser interessante a palestra. Só um sabe, né? Setênios são ciclos. A cada 7 anos é que você não repara, mas ou a partir de hoje você vai começar a reparar. A cada 7 anos na sua vida muda tudo. Você já tem essa percepção. 0 aos 7, é uma percepção minha. 0 aos 7. O que acontece? Mãe quer o colo, não é? 7 aos 14, mãe te odeio. 14 aos 21, eu sou livre, né? Sou livre, ninguém manda em mim, você é careta. Dos 21 aos 28, cadê minha mãe, pelo amor de Deus? É? Esses ciclos que a gente já conhece, porque nós passamos por eles, Independence Day, a vontade de ter a independência, né? Quero ser independente, minha mãe tá chata, eu quero procurar emprego, e aí começa um processo. E aí começa a mudar, 28, e vai seguindo. Esses ciclos, eles existem. E o Rudolf Steiner, ele conseguiu, né, canalizar isso e mostrar que são ciclos naturais, ciclos importantes. Você vai observar a partir de agora esses setênios da sua vida. E você vai perceber como isso é intenso, é forte. Se você gosta de peixe, por exemplo, num setênio próximo você passa a não gostar mais. E assim vão com coisas, gostos, pessoas, situações, espiritualidade. E se você entender esses setênios, você não vai se frustrar tanto. Porque você vai tentar fazer mudanças no meio desse setênio que não estão prontas para você. Precisa estar dentro do setênio para acontecer essas mudanças. E, se você resistir bravamente, o que vai acontecer? Crises, depressões, instabilidades emocionais, inconformações, tristezas, angústias, padecimentos, porque você está tentando fazer uma mudança dentro de um ciclo que não está para mudar. Ou você está querendo fazer uma mudança dentro de outro ciclo. Se você entender este ciclo, a vida fica leve, a vida fica suave, porque a vida é leve, porque a vida é suave. Ah, mas você não conhece a minha história. Pois é, porque você também não conhece os ciclos. Se eu entender os ciclos espirituais, se eu entender que eu sou de uma natureza espiritual, a vida com todos os seus problemas,
é leve. Porque são aprendizados que a vida vai me trazer, vai me mostrar. E eu vou olhar para esses problemas. É porque a gente fala em recomeço, já pensa que é o fim. Meu Deus do céu, perdi meu emprego, o que eu faço? E agora? Estou perdido, entro em depressão e cometo uma bobagem? Muitos fazem isso. Não. Eu olho para isso, faço uma leitura disso e penso, eu sou Deus. Deus habita em mim. Isso está me impulsionando para algo melhor. É a primeira percepção que eu preciso ter. Se eu tiver uma percepção negativa de tudo isso, eu estou questionando Deus que habita em mim. Que Ele não é bom, que Ele não é justo. Quando as pessoas me ligavam, falavam, Eugênio, pelo amor de Deus, eu perdi o emprego, e agora o que eu faço? Eu falei, que bom, que maravilha, você vai ganhar um outro emprego melhor. Não, mas eu adorava aquele emprego, mas não era para você. Você adorava aquilo, mas não era para você naquele ciclo. Você está num outro ciclo e vai vir coisa, sempre vem coisa melhor. A não ser que eu não queira, porque Deus é tão bom, que Ele respeita o seu não. Não, eu não quero isso para mim. Ok, tá tudo certo. Não, eu não quero mudar de ciclo. Tá tudo certo. Aí vem quem? Vem a ferrovia, vem a locomotiva chamada causa e efeito e te empurra. E você fala, eu não vou, eu não quero, eu não vou. Mas tem que ir. É a evolução, Isso se torna doloroso. Perdi um relacionamento, meu Deus, foram 30 anos construindo uma vida, construindo uma família, uma situação, e agora o que eu faço? Refaça, recomeça, reestrutura e aproveita o que o universo vai lhe mandar de melhor. Então vamos para os ciclos para a gente entender melhor. Senão, não paro de falar. Muito bem, olha aqui que bonitinho. Os setênios são ciclos de 7 em 7 anos. Mais fácil ler aqui. Os setênios são ciclos de 7 em 7 anos que marcam fases de desenvolvimento físico, amadurecimento emocional, expansão da consciência, tomada de consciência. Essa visão aparece na antroposofia lá, Rudolf Steiner, em tradições espirituais antigas, em leituras simbólicas da psicologia da espiritualidade. Olha que lindo. Vamos lá. Ela propõe uma visão holística, integrativa, né? Vendo o homem em sua constituição quádrupla, físico, etérica, astral e o eu, o self. Não é o que a doutrina espírita fala? Buscando o equilíbrio e o desenvolvimento integral e não apenas a ausência de doenças. A cada 7 anos, algo em nós nasce e transforma ou precisa ser deixado para trás. A vida não muda de repente, ela muda por ciclos. Toda vez que nós nos apegamos a uma coisa que passou, passado, nós estamos presos, seja o que for. Passado, passou. Aconteceu, o leite derramou. Você tem como recuperar o leite? Nós não temos. Mas por que nós gastamos uma energia imensa com o passado? Pensar no passado com frustração é gastar uma energia que impede que essa energia te propulsione para um futuro melhor. Mas se eu ficar demasiadamente preocupada com o futuro, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou beber, o que vai ser de mim, meu Deus do céu, e agora, como é que vai ser a crise? Eu gasto uma energia em algo que não aconteceu. Os discípulos falaram isso para Jesus. Aí Jesus, serenamente, bondosamente, falou assim, mas não vos preocupais, as aves não trabalham, não semeiam, não tecem, e não, Deus não as alimenta. Quer dizer que você não vai trabalhar,
Vamos entender o processo. Olha as flores, tem uma beleza muito superior que as maiores riquezas de Salomão. Não é Deus que provê? Pois é. Quando nós concentramos a energia no presente, os ciclos, eles acontecem no presente, no foco. Uma colega falou assim, nossa, eu mordi minha boca 3 vezes comendo. Por quê? Uma pergunta, você pode perguntar para um psicólogo, talvez ele explique, mas vou te dar uma explicação simples. Falta de foco. Não estamos no presente. Está comendo pensando no futuro, ou comendo pensando no passado, gastando uma energia, desperdiçando a energia do futuro, preocupado com a energia do passado. E aí nós não deixamos ir. Passou, aconteceu, virou manchete, depois todo mundo esqueceu. Acabou. Agora é um recomeço. É um realinhamento. Parece fácil, né? Mas não é. Tanto não é que nós temos aqui o trabalho que vocês conhecem bem, que chama regressão de memória. Para que serve a regressão de memória? O Adler fala que para nada. Serve para nada a regressão de memória. Porque você não precisa mexer no passado. Por que você vai mexer no passado? Perguntaram para o Chico Xavier, mas o que o senhor acha da regressão de memória, senhor Chico Xavier? Ele falou assim, olha, eu acho que a gente não deve mexer em ferida cicatrizada. Tá certo? Certíssimo. Se a ferida cicatrizou, você vai mexer para quê? Qual é o problema? Passou, a coisa aconteceu lá no Egito. Ah, eu fui um escravo egito. Apanhei, não me conformo de ter sido escravo. Não me conformo. Já faz 4.000 anos. Você está preso, eu não me conformo, de 4.000 anos. 1.500 anos. 1.600 anos. Então a regressão, ela faz com que você vá lá, olhe para aquilo, muito bem, nada a ver, tio. E aí volta para a sua realidade e recomeça, ressignifica. Você entende que aquilo passou, que não pode mais fazer parte da sua vida. Então, se coisas de 4.000 anos permanecem no seu arcabouço psicológico, psicossocial, você imagine coisas que aconteceram há 10 anos. Ah, coisa que aconteceu semana passada. Você conseguiu esquecer? Não, você está remoendo. Você está, nós, né, estamos ruminando aquilo tudo, impedindo o processo de evolução espiritual. Consequência? Qual é a consequência? Muitas reencarnações, uma atrás da outra. E vem uma, e vem outra, e vem outra. Quando numa só, você poderia dar o salto, sabe aquele salto quântico? Já ouviram falar do salto quântico? Isso você pode dar numa única vida. Você pode evoluir 1.000 anos numa única vida. Mas quando eu fico preso ao passado, esquece. Você fica preso àquela situação. Ai, fui abandonado na igreja. Vem numa outra vida. Está tão preso àquilo que é abandonado de novo no altar. Está tão preso àquilo, terceira reencarnação, foi abandonado de novo no altar. Aí na quarta reencarnação, nós estamos falando de 500 anos, foi abandonada no altar. Mas que karma é esse? Não tem karma. Tem apego ao passado, que reverbera no presente e não proporciona o seu crescimento espiritual. Daí, a vida não muda de repente, ela muda por ciclos. E eu preciso entender esses ciclos. Olha que bonitinho, agora a gente consegue dar uma identificação melhor. 0 aos 7 anos, setênio do corpo, palavra-chave, segurança, né? Estou com a minha mãe, estou com o meu pai, está ali, estão me ajudando, estão me amparando. Formação do corpo físico. Aprendemos pelo exemplo, o exemplo é tudo. Há pais que não entendem essa questão, não observam que o copo que ele está virando, que o filho está vendo, ele vai virar, que o palavrãozinho inofensivo ele vai falar, que aquela xingadinha no trânsito ele vai também fazer. É o espelho. Eu estou me espelhando nos meus pais com
com resguardadas as proporções, porque tem, graças a Deus, existem espíritos que eles conseguem neutralizar essas coisas, mas a grande maioria não. Então é um processo de absorção, um processo de espelhamento, e ele vai se espelhar nos pais aí. Aprendemos pelo exemplo. Daí se fala, dê o exemplo ao seu filho, mas não é o exemplo do xingamento, não é o exemplo do bater, você vai bater, vai espancar, só que tem um detalhe, ele vai crescer, e ele vai levar para frente isso para o filho dele, e ele vai levar a animosidade. O que eu estou criando com isso? Eu estou desestruturando aquela alma que veio até mim para um processo evolutivo, e eu ganhei agora o quê? Um outro karma. Ou seja, eu vou ter que voltar para aprender essa situação. Percebem que são muitas vidas? Deus é paciente, Deus é eterno, Deus está com as suas contas pagas, Deus está tudo resolvido as coisas dele. Nós é que não. Então a gente pode reencarnar quantas vezes a gente quiser. Só que em que condições? Em que circunstâncias? Então como é que eu vou sentir um ciclo novo se eu não consigo entender o que está se passando aqui? Se eu não consigo me olhar como espírito eterno e como um ser que está proporcionando a evolução de um outro ser. Base da confiança da vida e a espiritualidade. Como fui cuidado, assim vejo o mundo. Por isso que hoje temos que fazer tantos tratamentos. Por isso que os psicólogos estão com as suas casas cheias. Por isso que hoje nós temos tantos processos de TDAH, TOD, autismo. Tudo isso está relacionado com esse passado. Um passado que foi conspurcado, um passado que foi destituído de valor. Essa criança cresceu, virou um adulto perturbado, cometeu equívocos, foi para a espiritualidade, retornou agora em processos dolorosos. Nós temos um canal que se chama Oi Mães, que são de crianças autistas, mensagem de crianças autistas que desencarnaram e mandaram essas mensagens para os pais e para todos aqueles que quiserem ouvir essas mensagens. E eles contam as suas histórias. E quais são essas histórias? Essas. Eu não fui visto, eu não fui amado, eu fui espancado, eu fui relegado, eu fui desprezado, e eu me tornei um adulto dessa mesma maneira. E aí cometi erros e desatinos e agora retorno com duras provas. Eles estão falando lá, está escrito. Então eles têm as responsabilidades deles, isso não justifica, isso explica, mas não justifica. E nós temos as nossas. Quando entendemos esse ciclo, que é um ciclo extremamente importante, e é um ciclo que agora, que nós sabemos, nós que olhamos para trás e falamos, nossa, mas eu fui esse cara que apanhou, eu fui essa criança relegada, desprezada, então, opa, deu tempo, agora eu ressignifico, eu transformo, eu olho para isso, não como uma punição, mas como um professor. O que isso quis me ensinar? Isso me fez mais forte ou me fez mais fraco? Não pode me fazer mais fraco. Se me fizer mais fraco, eu me autodestruo na vida. Eu comprometo-me espiritualmente e tenho que retornar outras vezes dolorosamente. Não preciso disso. Eu quero a evolução. Eu me proponho a evolução espiritual. Eu me proponho a ser o que Jesus nos colocou. Vós sois deuses. Eu me proponho a ser Deus. Então eu supero tudo isso, eu avanço, eu cresço, eu sou uma pessoa melhor, vou ser uma pessoa melhor. Vou ser um propagador do bem. Então eu consigo superar isso. Quando eu entendo esse ciclo, quando eu tenho confiança nisso, e no meu eu superior, no meu divino, no meu eu, Deus interno. 7 aos 14 anos, sentir, desenvolvimento emocional, imaginação ativa, fortalecimento, mudança, aprendendo quem sou pelo que sinto. Este é o sentimento dessa fase. Todos nós passamos por ela. Eu não estou mostrando isso para que você olhe, mas eu não tenho filho, eu não tenho que me preocupar com isso. Talvez você não tenha filhos, mas você olha para crianças.
Você olha para adolescentes e eu preciso ter esse olhar. Mesmo que eu não tenha filhos ou que os meus filhos estejam crescidos, se eu tiver esse olhar para essas crianças, isso reverbera em mim. Como reverbera? Eu consigo fazer uma ressignificação a partir de vamos chamar na neurociência, de um neurônio espelho. Quando eu olho para alguém, para uma criança de 0 a 7 anos e vejo isso, e vejo o que ela precisa, quando eu vejo, não preciso fazer nada, eu preciso ver, eu ressignifico dentro de mim mesmo, e aqueles traumas do passado relacionados à minha idade, eles desaparecem. Isso a gente vê na constelação familiar. Por que o Bert Hellinger ele desenvolveu a constelação familiar? Exatamente para isso. Porque essas questões nossas ficam armazenadas lá atrás e nós não conseguimos caminhar. Você não teve a impressão de que você quer recomeçar alguma coisa, mas está preso? Não anda, não desenvolve, a coisa não acontece. Mas por que não acontece? Está lá atrás. Está nessa vida, pode ser nessa vida, mas pode ser em outras vidas, porque eu não consigo ressignificar, eu não consigo entender o processo. Então eu preciso entender os ciclos. Só dar uma olhadinha no horário para não... Já extrapolei? Não, né? Tem quantos minutos? 10 minutos, mais ou menos, né? Muito bem. Olha aí, 14 aos 21. O setênio da identidade, palavra-chave, eu sou, né? Eu sou minúsculo ainda nesse momento. Questionamento, sexualidade, hormônios à flor da pele, autonomia, eu sou independente, eu vou para onde eu quiser, eu vou viver, eu vou me desenvolver, recomeços comuns, rupturas com padrões familiares, busca de identidade própria, que é o processo que você agora vai casar, né? Nos Estados Unidos é muito difícil, não sei agora, né? Mas há uns anos atrás, um garoto de 21 anos morar com os pais, muito difícil. Lá a cultura deu 18, 19 anos, entrou para a faculdade, ele já vai tocar a sua vida. Hoje, no Brasil, até os 45, 50 anos, ainda nós estamos aí, papai, mamãe, né? Tem essa questão ainda, mas é uma questão cultural. Mas, naturalmente, quebrando os ciclos, é o momento que você tem para... Eu casei com 18 anos, minha mãe falou, menino, mas você tá louco? Ela nem podia assinar, ela foi chorando lá no cartório para assinar meu alvará de soltura. Foi lá, ai meu filhinho, a cultura, né, tadinha. Ai meu filhinho, tadinho, eu casando 18 anos lá, indo pro mundo, e quebrando a cabeça, e voltando, e quebrando a cabeça, e voltando. Mas tudo bem, é um ciclo, né? Então a vida, ela impulsiona, eu pensava comigo, mas que isso? Eu tenho 18 anos, estou na casa de mamãe, por que eu vou ficar tão bom aqui com mamãe, comidinha pronta, roupa lavada, pano, e aquela coisa dentro doendo, vai... Aquilo doía, mas que dor é essa? Vai casar. Fiquei 5 anos casado, tem importância, mas fui, casei, né? E aquela dor, aí depois eu entendi os ciclos. Se eu não entendesse os ciclos, eu achava que, nossa, eu podia ter ficado em casa lá, estava muito mais gostoso na casa da minha mãe, não tinha sofrido, mas o sofrimento é o buril da sua evolução espiritual, é a partir dele que você cresce. Se você não buscar esse sofrimento, né, que não é um sofrimento, mas uma experiência de vida, e toda vez que a gente sai da zona de conforto é sofrimento, não é? Toda vez que a gente sai da nossa zoninha de conforto, ai que sofrimento para sair daqui, ai meu Deus, não quero sair, tá tão bom, mas não tá bom, tá horrível, tá terrível, tá difícil, tá complicado, você tá triste, mas você tá ali porque... É uma certa segurança, uma segurança ilusória, mas é uma certa segurança que você não quer partir. O que o ciclo faz? Ele te empurra, e se você insiste, você deprime, você chora em depressão, sofrimento, lamúria e tantas coisas ruins. Então nós precisamos entender esses ciclos e aceitar, que dói menos, né? 28 anos, setênio das escolhas, experimentar a profissão, relacionamentos, independência, mudança forte, quem eu quero ser no mundo, quero ser um advogado, um professor,
quero ser, né, um orador, quero ser isso, eu quero ser alguma coisa. E começa esse processo que é natural, que a gente vai se desenvolvendo e a gente passa a ser. Então já tem ali tem uma certa segurança, começo a trabalhar, formar a minha família, me preocupo mais com os meus filhos, começo a ter uma certa consciência, uma consciência maior, uma consciência melhor, que faz parte do nosso ciclo. 28 a 35 anos, o setênio da crise de verdade, alinhamento, aí começa, né? As crises existenciais, mudança de carreira, né? Você é garçom, passa a ser engenheiro, você é engenheiro, passa a ser garçom, você é da área da mecatrônica, passa a ser da área da saúde, começa a ter mudanças muito bruscas, muitas vezes em carreiras, e a pessoa às vezes não aceita, ela trabalha naquilo que não gosta, e fica olhando para aquilo que gosta, ai, como eu gostaria de trabalhar naquilo, fazer aquilo, mas está no que não gosta. Mas fica olhando para aquilo, mas eu queria tanto, mas será que vai dar certo? Não sei se eu vou, não sei se eu não vou, agora, nessa idade, mas eu tenho filhos pequenos, será que eu vou avançar? E se der errado, se der ruim, como é que fica no meio do caminho? E eu vou travando, e eu não vou realizando, eu não vou executando. E aí começa fim ou início de relacionamentos, né? Hoje está fácil isso aí, né? Espiritualidade, ela começa a se aproximar. Esse momento, né, que você já passou aquelas fases, a espiritualidade começa a se apresentar. Porque ela não se apresenta, você se apresenta para você. Porque quando a gente fala em espiritualidade, somos nós. Você não teve aquela impressão e aquela sensação de que a alma grita, minha alma grita? Pois é, a alma grita para dizer para você que você não é um corpinho, espírito, e que esse espírito tem propósito, tem proposta, que enquanto eu insistir, eu sofro. Então o sofrimento é uma opção que eu escolhi para a minha vida. Então quando alguém, eu estou sofrendo muito, você que escolheu, sai desse sofrimento. Ah, mas não é fácil. Claro que não. Quem disse que ia ser fácil? Ninguém falou que ia ser fácil. Mas eu preciso fazer um movimento. Que movimento eu estou fazendo? Que passos que eu estou dando diariamente? O que eu estou buscando? Estou buscando alguma coisa? Então isso vai acontecer. Se eu não estou buscando nada, nada vai acontecer. E aí eu vou reencarnar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 500 vezes. Tem importância. Tem planeta aqui, tem planeta ali, tem um monte de planeta para lá. Então a gente vai ficar nesse ciclo vicioso e normalmente sofrido, quando poderia ser uma coisa mais leve e suave. Espiritualidade, o que construir não representa mais. Aqui nascem muitos recomeços. Então o que você construiu até ali não tem mais representatividade, aquilo não é mais importante. Você começa a olhar as coisas com outros olhos. Tá bom? Eu só estou resumindo aqui, quem quiser se interessar mais, procura lá o material da antroposofia do Rudolf Steiner. E aí começa a ficar divertido, né? 35 aos 42 anos, você tem a expansão, propósito, maturidade, a gente começa a ter essa maturidade, a confiança, a expressão do talento. Agora eu sei quem eu sou. Era para ser assim, viu? Se você chegou aos 42 anos e não sabe quem você é, aguarda um pouquinho, que vai vir uma locomotiva por trás, chamada causa e efeito, vai te empurrar, né? Falar assim, ó, você é essa pessoa. E aí você vai poder ver, porque você está numa zona de conforto aos 42 anos e está tudo bem, está tranquilo, e não sabe quem eu sou, eu vou levar a vida de qualquer jeito. Não vai não, né? Porque a sua alma interna, ela vai rasgar, não é com zíper, é com estilete. Ela abre aqui você todinho e mostra tua alma, teu espírito, o que você busca enquanto ser espiritual, enquanto ser espiritualizado. 42 aos 49, setembro da revisão, palavra-chave, sentido, revisão profunda da vida, crise da meia-idade. Essa crise não é ruim, você está ressignificando, você está entendendo que as coisas que você está vendo hoje não é para você mais. As coisas que você fazia não te interessam mais.
E isso você está transformando, ressignificando. Você não está vendo o que você fazia como um erro. Você está vendo o que você fazia agora como uma experiência que será ressignificada, que será moldada, que será modificada, que será transmutada. Agora você caminha uma direção mais segura. 49 anos, 42 aos 49. Revisão profunda da vida. Olha que lindo isso. Espiritualidade. Minha vida tem significado, e tem significado. Porque se você olhar para isso, aos 42, aos 49 anos, e olhar para a sua vida e dizer, minha vida não tem significado, você é um candidato ao suicídio. Quem se suicida? Quem olha para a vida e fala, minha vida não tem significado, porque não tem problema insolúvel. Todos os problemas, todas as dificuldades são experiências, são professores para você aprender. Se você olha para isso, minha vida não tem significado, então eu vou me matar. É a pior roubada, como dizia meu pai. Porque você sai da frigideira para cair no forno, ou para cair no fogo. A vida após a morte, a vida continua. E quando você tira a sua própria vida, você entra numa dimensão que continua vivendo. E você continua com as mesmas dores, com os mesmos problemas, e agora mais essa, que você leva para o mundo espiritual. E agora todo o processo continua. Deus é misericordioso, Deus é generoso, não vai punir ninguém eternamente. Todo aquele que se mata, que se suicida, vai tomar consciência e vai retornar. Só que atrasa o processo. Você vai atrasar muitas vezes 100, 200 anos que você poderia estar na frente. Então tira essa coisa da cabeça de que eu vou me matar porque minha vida não tem significado. Para com isso. Porque a coisa vai ficar muito pior. E depois, para sair disso, é muito difícil. Entenda os ciclos, entenda a sua vida. Entenda que existe um Deus dentro de você que quer o seu melhor, trabalha para o seu melhor, vai fazer o melhor para você. Você não está desamparado, nós não estamos desamparados em momento algum. Nunca ninguém esteve, nenhuma planta está, nenhum fungo está, nenhum líquen está, nenhuma grama está desamparada, nem a folha de uma árvore está desamparada, porque nós achamos que estamos desamparados. Nós estamos conectados com o divino, nós estamos conectados com o divino. Não temos como me desconectei com Deus. Quem desconectou com Deus? Não dá para desconectar com Deus. Você é Deus, está aí dentro. Para de olhar para fora e olha para dentro. Não há como desconectar com Deus. Somos a sua essência, Ele está aqui. Ele está dentro da nossa célula, nosso DNA. Isso já é estudado. Num centro cirúrgico, o doutor Vilayanayu Ramachandran, ele operando uma pessoa lá, e o médico cometeu um erro, as máquinas ligadas lá na ressonância, olhando o cérebro, e aí o médico falou assim, meu Deus, errou, my God, e com um bisturi ali, com medo de acertar uma parte importante do cérebro, e naquele momento acendeu uma luz lá, e ele olhou e falou, por que acendeu aquilo? Ninguém entendeu, na ressonância, ele falou assim, Deus acendeu, God, Deus acendeu. Deus, o fato de falar Deus, acendeu uma emanação, neurotransmissores, eles se ativaram naquele momento, uma parte do cérebro se ativou com a simples palavra do médico Deus. Então como que eu vou me desconectar de Deus? Eu sou Deus, não tem como me desconectar. Eu só preciso assumir essa postura. Eu só preciso assumir essa condição. Então, Deus está nas nossas células, não tem como fugir delas. Então, a espiritualidade passa a fazer sentido quando nós pensamos nisso. Acabando. 49 a 56 anos. O setênio da sabedoria. Palavra-chave, servir. É legal, hein? Menos ego. Mais contribuição, transmissão de conhecimento, mudança, o que posso oferecer. Esse é o correto, É isso aí. Agora, você chegar nessa idade, quanto que eu tenho que ganhar, quanto que eu tenho que construir, quero construir 10 casas, carro, casa, apartamento, carro, apartamento, dinheiro na poupança, dinheiro, ganhar. Essa não é a fase do ciclo. O ciclo não é assim, o ciclo é servir. O ciclo é menos personalidade, menos ego, e você vai perceber nessa idade, se você está alinhado com ciclos, que nesse período, você fala assim,
Alguém gosta de você? Tô nem aí. Alguém te ama? Não tô nem aí. Se me ama, se não me ama. Você não se preocupa mais com isso. Você não quer mais aceitação das pessoas. Não se preocupa mais se as pessoas te elogiam, se não te elogia, se fala mal, se fala bem. Está resolvidão. Está resolvidona. Você já está alinhado com esse propósito do ciclo. Você está despreocupado, o ego já não tem força. A tua personalidade não fala mais. Ela não é mais ativa, tanto quanto era no passado. Você está preocupado agora com mais contribuir para a humanidade, porque você já sabe que você está com o passe relativamente na mão. Então eu vou contribuir com a humanidade, vou fazer alguma coisa para a humanidade, vou transmitir conhecimento, que até aqui você tem sabedoria. Não é como, é incrível, às vezes eu chego no consultório, está lá, chega a senhora, chega a filha e o pai ou a mãe, idoso. E a filha fala, o filho fala, e o idoso fica lá, fazendo cara de paisagem. Peraí, será que 80 anos de vida ele não sabe falar? Esqueceu de falar? E aí quando ele vai falar, ele olha para a filha, está olhando para a filha, eu estou perguntando para ela, e a senhora, qual é o seu problema? Aí eu olho para a filha, o que eu tenho, filha? É uma cultura que se criou onde o idoso deixa de ser sábio e passa a ser um objeto velho, no canto. Que é isso? Nós temos sabedoria. Cabelo branco, respeita aí. É sabedoria, é conhecimento, isso precisa ser transferido. Morava aqui um senhor de 92 anos na colônia, ele ficou pouco tempo. 92 anos, analfabeto, mas pense no homem sábio. Uma sabedoria. Eu perguntava ao senhor Rufino, onde é que o senhor aprendeu essas coisas? Ele falou, não sei. Sabedoria. É a vida que vai ensinando. Medicamentos, engenhocas, fazia coisas, era pedreiro, mexia na roça, nunca fez curso, não tinha nem YouTube na época dele. Mas tinha sabedoria, ele transferia sabedoria. Falava parábolas, que até hoje eu lembro. E tinha uma sabedoria extraordinária. Então nós temos que transferir essa sabedoria. A vida faz com que transfira o que você aprendeu para os outros. Se eles não querem ouvir, vá para o outro, vá para o outro, vá para o outro. Alguém vai querer ouvir. Faz um vídeo. Mas não um vídeo de dancinha. Pelo amor de Deus, os idosos estão fazendo vídeo de dancinha para ganhar visualização e ser monetizado. Grava um vídeo e fala da sua vida, das suas experiências, daquilo que você aprendeu, das suas dores, dos seus sofrimentos, o que você venceu, pronto. Aí sim, você não vai ser monetizado, vai dar pouca visualização, mas você deixou um legado para a humanidade. Isso que é importante, isso que é muito mais importante. O que eu posso oferecer? Eu tenho que dizer o que eu posso oferecer. Quando eu digo isso, a humanidade, na verdade o universo olha para isso e abre as mãos e fala, muito você pode oferecer. Você tem o que oferecer. Você tem o que oferecer. E para finalizar, graças a Deus... Graças a Deus para vocês. O setênio da integração, palavra-chave, legada, paz interior, aceitação, espiritualidade profunda, recomeço final, quem sou além dos papéis. Eu sou Deus. É aí que a gente chega nessa denominação. Eu sou Deus. Aceitação, paz interior. Pode trincar o chão, paz interior. Pode cair a banca, paz interior. A mulher fala, você, namastê. O homem chato e a mulher, namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em vocês. Gratidão a todos e um bom recomeço e muita paz.